Fala galera, como é que vocês estão? Gente, eu tô sem maquiagem, ó, sem fazer o cabelo, ele tá todo desgrenhado, principalmente aqui em cima, ó, cheio, tá subindo um negócio aqui, mas hoje eu vim conversar com vocês, né, devido a alguns comentários que eu tenho visto no canal. Não é nada muito diferente do que eu já vejo, mas eu acho que esses dias começaram a se intensificar esses comentários que eu falei, opa, vou começar a perceber e conversar com a galera também, né, não é nada que diz respeito a mim, né. Não é vocês me xingando e falando nada contra mim, eu amo vocês, obrigada por tudo. Mas é mais umas pessoas que chegam, assim, por vídeos recomendados e eu tenho percebido a superioridade dos cristãos em relação a outras pessoas. E isso é um precipício, gente, isso é muito perigoso. E eu queria conversar com vocês aqui hoje, mas antes de tudo, roda a vinheta! Voltamos da vinheta, gente, eu tô meio com esse lado inchado porque meu siso tá nascendo. Tô marcado pra arrancar, mas não arranquei, que eu tinha que fazer um monte de coisa, mas agora eu vou arrancar porque chega a tá inchado, né? Mas indo ao assunto, eu tô percebendo nos comentários, principalmente um vídeo que eu postei, a superioridade dos cristãos em relação a outras pessoas. Eu já sabia que era assim, mas esses dias é uma coisa que real começou a me assustar de verdade. E um dos vídeos que eu percebi isso é o vídeo que falava sobre... que eu falei dos feats entre os cantores cristãos gospel, né, da música gospel, e o feat entre outros cantores. E daí eu vi um monte de gente falando assim, ai, não pode misturar aquele que serve a Deus daquele que não serve. E eu vi alguns comentários até coerentes, assim, em relação a isso, que, gente, vocês não precisam concordar comigo, eu não preciso concordar com vocês, né? E sim a gente fazer uma conversa saudável, fazer um debate saudável, eu acho que isso é o mais importante, né? Daí eu lembrei de compartilhar com vocês algo que aconteceu durante toda a minha infância. E hoje em dia eu vi um fruto acontecendo, então deixa eu compartilhar. Tinha uma prima minha, que eu amo muito minha prima, e ela sempre foi, ela nunca foi evangélica, né, nunca foi cristã, mas ela sempre cantou. E a voz dela era muito, 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 muito linda. Nossa, maravilhosa a voz dela. E ela cantava nos casamentos e tal, sempre músicas gospel, né, cantava Aline Barros, Bruna Carla, sempre os louvores gospel, que ela gostava muito. E eu sempre cantei com ela. Tanto que ela ficava na minha casa, falava um monte de palavrão, ela era toda doida, mas sempre ali temente, mas não servia a Deus, ia pra festa, né, enfim, do jeito que quem não é da igreja faz e tal. E eu sempre fui muito amiga dela. E aí, depois de um tempo, agora ela casou, né, com um rapaz que é da igreja e ela se converteu na igreja evangélica, enfim, hoje em dia ela serve a Deus. E eu fico pensando assim... Já pensou se eu tivesse me recusado a cantar com a minha prima ou andar com a minha prima porque ela não servia a Deus? Já pensou se eu tivesse falado, não vou me misturar com ela porque eu sou crente, ela não? A minha prima teria ficado com ranço de crente. Ela teria ficado com ranço da galera que é da igreja e nunca teria se convertido, porque isso talvez geraria uma ferida nela. Sempre fui a menina que ia pra igreja certinha, não fazia nada de errado, eu era toda certinha, mas as minhas amigas eram todas doidas, né? Tenho uma amiga que engravidou muito cedo, tipo com 13 anos, 14 anos, e eram amigas que dormiam na minha casa, amigas... Gente, amigas loucas mesmo, sabe? Nunca andei com menina certinha, tipo, como eu. Eu até tinha umas, mas a maioria era louca. Coloquem isso na cabeça de vocês. E elas me respeitavam muito, eu respeitava muito elas, dormiam na minha casa, a gente tinha um vínculo muito, muito especial. Hoje em dia essas minhas amigas são minhas amigas até hoje, porque a personalidade delas é maravilhosa, são pessoas maravilhosas, eu não vou deixar de falar com elas porque elas deixaram de ir pra igreja. E a partir do momento em que eu me coloco como superior e deixo de falar com uma pessoa porque ela saiu da igreja, mostro pra aquela pessoa que eu sou superior a ela. É o que muita gente usa aquele versículo de se assentar na roda dos escarnecedores, né? Mas o que quer dizer se assentar na roda dos escarnecedores? Assentar na roda dos escarnecedores é você escarnecer. Jesus comia na casa de pessoas que não eram bem vistas pela sociedade e mesmo assim ele se mantinha no caminho que era o caminho do Pai. E cara, eu fico pensando, será que o seu cristianismo, será que a sua fé, a sua vida espiritual é tão fraca assim, que você ter um amigo que pensa diferente de você, que você ter um amigo que não professa da mesma fé que você vai te abalar, você vai desviar tão rápido assim? Você tem as suas raízes fortalecidas, por mais que tenha pessoas que têm um pensamento diferente, pessoas que, mano, eles vivem a vida totalmente na louca, eles não vão te incluir naquilo porque eles sabem quem você é. Quando eu era adolescente, que eu falei pra vocês que eu andava com as minhas amigas mais doidas possíveis,
elas não me chamavam pra ir pro pancadão com elas, porque elas sabiam que eu não ia. Elas conheciam. Elas sabiam, a Ariane não vai, então elas contavam comigo pra outras coisas. As minhas amigas, quando era vida louca, sei lá, ia usar alguma droga, alguma coisa, elas não me chamavam, elas sabiam que eu não fazia parte daquilo. Sempre falo é que a gente tem que espalhar sementes por aí. Se eu não me sento com outras pessoas pra falar da palavra, pra me colocar em uma posição de igualdade, se eu me coloco em superioridade, as pessoas não vão enxergar Jesus em mim. A gente tem que sair dessa bolha, tirar Jesus de uma caixa. Jesus, ele é muito mais do que a forma como você acha que ele deve ser pregado. Eu vi nos comentários, gente, depois vocês entram no primeiro vídeo de antes e depois das cantoras gospel pra vocês verem o tanto de julgamento que tem naqueles comentários. Da galera falando que, não são mais como antes, porque a vaidade vai entrando e blá, blá, blá. Gente, não entra na minha cabeça uma pessoa que serve a Deus se sentir superior a uma outra pessoa. Primeiro que isso é uma das coisas que não entram na minha cabeça. Aí tem gente que fala, eu parei de ouvir o louvor dessas pessoas porque elas mudaram muito fisicamente. Cara, a mente de vocês, ela tá tão cauterizada pra enxergar somente o físico, pra enxergar o que é externo, que vocês fecharam os olhos pra aquilo que é interno. Vocês falam que essas pessoas se preocupam somente com o que é externo, não se preocupam com o que tem por dentro, mas é vocês que se preocupam somente com o externo. Se isso tá no teu coração, começa a pedir pra Deus tirar agora. Você não é superior a ninguém por conta das suas escolhas. Você não é. Se você é uma das pessoas que chega numa outra pessoa pra contar o erro que fulano cometeu apontando, você está errando porque você está fazendo fofoca. Tem gente que fica só esperando pessoas caírem pra falarem, eu avisei, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp quando aconteceu uma determinada situação da pessoa falando, tá vendo? Sempre soube que era desse jeito, tá vendo? As pessoas esperam as pessoas caírem pra elas falarem, eu avisei. Cara, que evangelho é esse que vocês estão vivendo? Se na Bíblia fala, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, a minha interpretação é, eu me conheço mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Eu sei os meus pensamentos ruins, eu sei os meus pensamentos negativos, eu sei das minhas vontades promíscuas, eu sei de tudo que há dentro de mim. E se eu me amo mesmo assim, é porque eu sou capaz de amar uma outra pessoa que também tem atitudes ruins. Se você tem a capacidade de se amar mesmo assim, é porque você sabe de tudo de ruim que há em você, mas mesmo assim você escolheu saber que tem um Cristo que vai te remir. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, julgue aos outros como você gostaria de ser julgado. Você gostaria de ser apedrejado por um erro seu? Não gostaria. E por que você faz isso com outras pessoas? Você gostaria de ter seu nome espalhado numa rodinha de pessoas fofocando ali sobre você? Não gostaria. E por que você faz isso com outros? Gente, vocês precisam ser mais tolerantes em relação a outras pessoas como vocês são com vocês e com pessoas da família de vocês. Isso tem me entristecido muito nos comentários. Ver tanta gente que julga. Gente, pelo amor de Deus, os meus vídeos não são pra isso, não. Não quero nos meus comentários pessoas que se sentem superiores às outras. Eu vou começar a apagar. Isso me deixa muito mal. Aqui no meu canal não tem só cristãos, tem pessoas de todas as religiões que assistem pra pegar uma dica de canto, pra ver um vídeo engraçado que eu faço, de todas as religiões. Quando essas pessoas entram e veem esse tanto de crente julgando e falando mal de outras pessoas, eu fico com vergonha que essas outras pessoas vejam os comentários. Eu fico triste. Todas as vezes que você for comentar algo na internet, pensa, quem vai ler isso? Será que se eu escrever isso na internet, alguém que vai ler vai se sentir um passo atrás de conhecer a Jesus? Então retroceda. Quando você responder essa pergunta e ver que o seu comentário vai fazer uma pessoa retroceder do evangelho, apague, tá? Esse é meu recado, meu desabafo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não tô brava, gente, mas é mais um desabafo mesmo, que eu precisava desabafar, que eu tenho me sentido muito mal. Tem me feito mal realmente ler os comentários todos os dias que eu vejo aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe. Tem mais vídeos aqui no canal. E é isso. Beijo. Tchau.